programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje o programa vai ser sobre... não faço ideia, vai ser sobre tempestades. A propósito de um filme que se chama Dentro da Tempestade. É uma forma hábil de promover o filme, que acabei de ver, de resto. Folgo em saber que fiquei vivo. Aliás, ficamos todos. Nós vimos o filme em conjunto. Falamos pouco. Eu nunca falo no cinema, não sei se perceberam isso. Acho que é normal. Se bem que eu falei com uma pessoa que estava ao meu lado. Que está ali. É uma pessoa que não quer falar. Bastante antipática. Veio ao programa. Mas não quer falar. Amigo. Veio contra, é o amigo. É outro caçador, provavelmente. Sempre o amigo. Sempre controlado. Sim, a verdade é que há pouco estava a perguntar-vos como é que vocês queriam ser apresentados no programa. Sei que uma das pessoas quer ser apresentado como engenheiro do ambiente, não é? É o Bruno Gonçalves. Sou eu, exatamente. Não faço questão, mas... Eles só disseram Bruno e Artur. Foi Bruno e Artur. Apresenta-se como Bruno e Artur. E depois, reparem só, no meio disto tudo, estamos à espera que haja um outro engenheiro do ambiente, ou um especialista em tornados, e eis que Artur Rebelo faz isto. Temos um técnico de informática. É um pouco diferente. É o técnico de informática. Bom, também ajuda. Também ajuda, não é? Também ajuda, sim, claro. Para captar as Bom, podemos começar desde logo. Bem, nós temos aqui um tornado, que é a Rita Camarneiro, não é? Estão a ver? Tornado bem giro. Sim, e rodopia tudo. É verdade. Um F5. Já rodopiou mais na adolescência. Tenho andado mais calma. Dias não são dias. Mas é verdade. É normal. Bom, Dias de Tempestade. Dentro da Tempestade. Que é o filme. Eu estou-me a lembrar de Dias de Tempestade. Mas Dias de Tempestade. Havia um filme que era com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Exatamente. Que se chamava Dias de Tempestade. Era ou não era? Foi aí que a primeira vez que o Tom Cruise molhou o pousar. Apanhar na chuva. É verdade. Apanhou a Nicole Kidman na chuva. Voltando ao tema, o que é que pensaram? Como é que viram o filme? Não é? Vimos agora o filme de. Gostaram do filme? Sentados, calmos. Sim, calmos. Ficaram calmos? Sim, calmíssimos. Sim, também um filme muito interessante, com uns bons efeitos especiais, realistas. Realistas? Sim. Havia, cerca de talvez 90% do filme. Porque falas em realismo, diz Rita. Eu ia perguntar como é que se chamava o tornado do filme. Normalmente há sempre nomes. Este tornado não tem nome. Não tinha nome? Possivelmente, tendo em conta a cidade que atingiu, será o de Silverton, talvez. Falha no guião. É verdade. Por acaso eles não dão nome ao tornado. Eles também não fazem muitas coisas, mas pronto. Sim. Há uma coisa que, da altura, o vosso amigo não quer falar, antissocial, e ele que é parte do olho do tornado, que ele diz assim: isto não existe. Isto é o tópico. Que é isso do olho do tornado? O blockbuster de americano normal existe sempre aquele. Faz parte dos 10% irreais. Irreais. Ok. Eu vou para os 20% irreais. Pronto. O que é que será o olho do tornado, segundo eu percebi? É basicamente, se fosse possível, não é? Seria a zona interior do tornado. Exato, a zona interior em que tu olhas e vês o céu cintilante. Isso não existe para todos os efeitos, é o tópico. Não. Pelo menos nunca ninguém filmou. Até porque morres a seguir, não é? Não é? Sim, a partir Se estiver mesmo lá dentro. É uma grande possibilidade. Talvez até antes de chegar lá dentro. Já alguém sobreviveu a um tornado tendo rodopiado com ele? Será que já aconteceu? Sim. Sim, claro, sem dúvida. No ano passado, naquele famoso tornado de El Rino, houve alguns caçadores de tempestades que foram apanhados no tornado e andaram por lá a rodopiar e sobreviveram. Incrível. Porquê que há caçadores de tempestades? O que é que leva alguém que tenha amor em casa a ser caçador de tempestades? Estás a falar cá nos Estados Unidos? Bem, cá há caçadores de tempestades. Cá é porque gostamos e porque. Cá é fácil, não é? Dificilmente morrem numa tempestade também. Achamos que, como hobby, como isso nasceu, não é? Achamos que é interessante. Nos Estados Unidos, eles têm mesmo as universidades a irem para o terreno com milhões e milhões de dólares investidos para poderem estudar como é que os tornados formam e ter um alerta à população muito mais antecipado. Portanto, eles hoje em dia devem estar com volta de 14 minutos, salvo erro, de aviso. E é antes, 14 minutos antes do tornado. Não dá para muito. Dá tempo. Dá tempo para as pessoas irem para os abrigos que têm construídos nas casas, dá tempo para as pessoas se abrigarem, mas, por exemplo, se estiverem no trânsito, é complicado, não é? O que eles têm neste momento estão mais a temer, e no filme até dizem isso, é que os tornados cheguem a cidades muito povoadas e grandes, como Chicago,
Texas, onde existe, por exemplo, trânsito, pessoas paradas completamente no meio da estrada e não têm por onde sair. Já agora uma pergunta. É um hábito a muitas casas nos Estados Unidos, zonas onde são muitas vezes acometidas por este tipo de fenómenos, não é? Catástrofes naturais, de terem esses abrigos. Será que há uma espécie de solidariedade? Isto é, a pessoa que está em trânsito dizer assim, olha, posso-me abrigar aí enquanto não passa o tornado? Será que há este tipo de... Eu acho que sim. Portanto, do que se vê, pelo menos nos episódios dos Caçadores de Tempestades, nos documentários que existem, acho que existe uma grande entreajuda por parte da população, até porque a isso são obrigadas, portanto, têm que conviver com aqueles fenómenos quase todos os dias, pelo menos na altura da primavera, portanto, e acabam por se entreajudar umas às outras, julgo que isso será... Nesse campo o filme tem uma coisa interessante que eu achei bastante interessante, que é uma mensagem, não é? As pessoas na hora da aflição é que se percebe que são boas. E o filme tem essa... Isso acontece quando as pessoas morrem, que é um bom indivíduo. Sim. Ou mesmo um criminoso mata-se assim. Matou alguém, não 3 ou 4 era? pessoas. Não, Os mas vizinhos dizem assim: não, "Tu é uma joia de moço." Tranquilo. Eu estou a falar na ação da pessoa. Portanto, a pessoa é solidária, não é? Sim. Ajuda quando se sente aflita. E existe, pelo menos lá existe essa até porque se vê, ajuda. quando acontecem esses tornados grandes que devastam aquelas cidades, pronto, minutos depois vê-se a população toda na rua a ajudar, a levantar, tentar procurar as coisas, sobreviventes. Já está ali enraizado esse espírito de entreajuda. E mesmo o grupo de caçadores de tempestades também existe muita camaradagem, eles dão-se mesmo muito bem. Por exemplo, há um lema, não é? Pelo menos lá, cá não temos porque ainda não apanhámos nenhuma situação dessas, mas se apanhámos é isso que vamos fazer. E era importante também, por exemplo, lembrei-me de ter os cursos de primeiros socorros, porque muitas vezes vamos estar à frente, se passar um tornado e nós estivermos a perseguir, somos os primeiros a chegar a um local. Logo aí, se tivermos que ajudar alguém, e eles lá, mesmo que o tornado continue ou uma tempestade continue, se eles passarem numa cidade ou numa vila completamente devastada, eles são os próprios a parar e a ajudar a população. Portanto, isso já faz parte um pouco também do lema dos caçadores de tempestades, não é? Bem, também depende da tempestade que é, mas neste caso, neste filme, que se chama Dentro da Tempestade, estamos a falar de um tornado. E um tornado, por aquilo que eu percebi do filme, é mais ou menos fácil de perceber qual o trajeto que ele pode mais ou menos seguir. Isto é, tu vendo um tornado, podes conseguir afastar-te com o carro dele, sei lá, 1 quilómetro, tipo, se afaste a este nível, ou é um bocado complicado? Há tornados que podem se deslocar a 60 km/h ou mais ainda. Não é? Podem chegar até aos 480, é não, verdade? eu estou a falar na deslocação do próprio tornado, não da velocidade do vento, né? Okay. Existem algumas regras básicas para perseguir os tornados nos Estados Unidos. Como a maneira como se deve sair, ou se sai-se para norte ou se sai-se para sul. Portanto, seguindo o caminho do tornado, portanto, aquilo quase sempre tem um caminho, entre aspas, certo, não é? As tempestades, pelo menos ali quando se formam, têm um caminho certo. Vocês conseguem ver isso através do sistema informático? Conseguem perceber para onde é que vai o E tornado? é aí que entra o técnico informático. Através das imagens de radar, consegue-se perceber a formação das chamadas células convectivas, portanto são as tempestades, as trovoadas. E consegue-se ver para onde é que elas estão a evoluir e qual o trajeto mais provável que... Mas tu agora estavas a dizer que há tornados que podem atingir os 60 km/h. Não, mais. 400 Não, eu estou a falar em termos de deslocação, não de vento. Exato. De vento, é enorme. Espera lá, se eu pegar num carro com um tornado em andamento, vamos embora sempre a 60 km/h. sei lá, imagina, o tornado está aqui em Lisboa, não é? Exatamente. Vamos embora a 120. 120. Vais chegar a fugindo. Santarém, já estou Longe do tornado, sim. Estou longe do tornado. Sim, agora imagina. Dá para fugir ao tornado. Dá. É a única pessoa a fugir. Então. Se fosse uma única pessoa. Mas imagina que apanhas trânsito, vais parar. Como é que a gente. Como é que a gente estiver a fugir do tornado? Eu tenho moto, é sempre a seguir. E há um conceito muito giro, não sei se vocês querem falar disso agora, que é a chuva de animais. Existe esse fenómeno, não é? Que chupa o vento à água. Existem tubos de água que sugam os peixes e girinos. Se um tornado passar por cima de um lago, por exemplo, e se o lago tiver peixe, a corrente ascendente. A corrente ascendente. E chove depois
Sim, depois esse peixe é projetado. Exatamente. Vai subir, como subiu no filme, aquela tal cena que ele vai Magnolia, estás a falar. Magnolia dos sapos. Depois caem os sapinhos todos à E volta. depois É o cataclismo. Espera bem, este assunto é interessante. Sabes que há variedíssimos mitos urbanos e muitos desses mitos urbanos foram expandidos a propósito do filme Magnolia. Um deles, talvez o mais célebre, é o episódio do mergulhador que foi encontrado num incêndio. Exatamente. Não é? E que se explicava no Magnolia, isto é um mito urbano, que tinha sido colhido por uma daquelas avionetas que combatem os incêndios, não é? Portanto, ele tinha sido colhido, um mergulhador, quando estava a mergulhar, não é? Portanto, passa a avioneta para captar a água e depois lançou o mergulhador numa. Ir apagar o fogo. E ele ficou carbonizado. Segundo as companhias de seguro, o culpado é o mergulhador que não meteu a boia de sinalização. Claramente. Não, mas isto é um mito, isto não aconteceu. Mas um outro mito que também é referido aqui no Magnolia é a famosa chuva de sapos. Que pode ser explicada ou por isso, justamente, imagina, há um tornado. Não, isso é uma praga de gafanhotos. Ok. Eu li a Bíblia ontem, basicamente está fresca a minha. Aliás, como sempre faço antes de adormecer. Sim, claro. E a verdade, a outra explicação que davam tinha a ver. Perdi-me agora. Não, não sei explicar. Mas podia ser por um tornado, não é? Os sapos todos iam pelo tornado, depois caíam, como é óbvio. Exato. Choviam a tal chuva de animais que ela. Sim, que ela está a falar. Isso é perfeitamente possível. Sim, mas falava não é muito corrente, mas pode acontecer. Daquele fenómeno. É um tornado, é uma tromba d'água que suga. E o que é que podia mais sugar os sapos sem ser um tornado? Um aspirador muito grande. Não estou assim. Não estou a ver. Pelo menos fenómenos naturais. Não era essa a primeira explicação, não sei explicar agora, mas havia uma outra explicação, mais esotérica. Sim, mais esotérica, sim. Os sapos saltam muito alto. Bom, portanto, a única hipótese dessa chuva de sapos ter de facto ocorrido é através de um fenómeno destes. Possivelmente, mesmo que não seja na área, a uns quilómetros de distância, e os sapos depois irem parar a outro lugar, ou não faço a mínima ideia. Sou sincero. Olha, há muitas coisas que temos que falar neste programa, se bem que eu acho que temos que falar da realidade nacional. E a realidade, felizmente, é abonatória. É boa para as pessoas, sim, sem dúvida. Há poucos tornados em Portugal. Não é bom para vocês que são caçadores de tempestades? É bom para nós, é? É claro. Tem pouco trabalho? Não é o trabalho. O pouco tem são vocês a fazer. Isso também é uma preocupação, não é? Sei lá, qual foi o último tornado que aconteceu? Eu lembro que houve... Há 2 anos, acho eu, não foi? Há um ano? O último grande tornado, portanto, até ocorreu. Não, foi em Lagoa. Em novembro de 2012. Eu lembro-me disso. Exato, eu também me lembro. Em Lagoa. Ocorreu em Lagoa Silos, portanto, eu também estava próximo. Estavas? Mas estavas porque sabias, porque suspeitavas? Não, estava próximo porque trabalho em Lagoa, portanto, e naquele dia calhou estar por ali. Mas estava a acompanhar a situação. Não o tornado em si, porque era impossível prever o tornado. Era impossível? Sim. Podem existir condições propícias ao desenvolvimento de um tornado, por exemplo, mas não quer dizer que ele ocorra. Mas estava no local em Lagoa, portanto, quando ele passou por cima de Lagoa e seguiu para Silos, só consegui filmar já um pouquinho do tornado já a abalar para Silos, mas depois filmei depois a destruição causada e causa algum Se não me impacto. tivesses dito que eras de Lagoa, eu agora tinha percebido O abalar. que abalar. Então bom, não estava a abalar. Foi tão bom. Os alentejanos também dizem abalar. Rita, que aqui espera. Mas foi nesse inverno que Portugal inteiro houve assim uma tempestade incrível, caíram árvores por todo lado, na autoestrada. Não é a mesma coisa. Isso foi daquela tempestade no Oeste. Foi a tempestade do Oeste. Ok, tempestade do Oeste. Foi no ano anterior. No ano anterior, não foi? Foi em 2009. 2009. Antes ainda. Ouviram uma outra voz feminina, é Dónia, nada tem a ver com isto. Outra caçadora de tempestade. Não, é uma caçadora de filmes, ela pertence pertence mais à parte de filmes. Mas é engraçado, Sim, só por causa dessa história do Tornado de Lagoa. Nós nos Estados Unidos, os portugueses, somos conhecidos por, neste caso, os tornados, estamos a comer santos. E isto porquê? Porque houve um rapaz que filmou o tornado a chegar. E ele estava à janela, com a maior calma do mundo, a comer uma sandes. Uma fatia de pizza. Então, somos conhecidos nos Estados Unidos por causa disso. Portanto, veio o tornado e nós, completamente na calma, a olhar pela janela, a ver o espetáculo que é, como bom português que somos, né? E a comer uma bela fatia de pizza ou uma sandes. Acho que hoje ainda ele não se apercebeu da gravidade, da sorte e da gravidade que podia ter acontecido. Já agora, o filme, como em todos os filmes, há alguma ficção, não é? Pode distanciar-se um tanto ou quanto da realidade.
verdade. Bem, não estragando, obviamente, o barato do filme, não é? Não vou estar aqui a contar a história do filme, mas numa das fases mais intensas, quando se vê todos os charilhos que um furacão pode provocar, não é? O tornado. Já lá vamos, é uma excelente pergunta. É o mini tornado. Toda a gente confunde furacão com tornado, não é? E sim, porquê? E o mini tornado. E porquê é que. O que é um mini tornado? Nós temos. Não sei, nós devemos meter. Não há. Não existe. Canito. Ou há tornado ou não há? Exatamente. E depois existe a categoria, não é? A categoria vai de quê? De 1 a 5? De 0 a 5. Do chamado F0, porque é da escala de Fujita. De F0 até F5. Por isso é que há bocado disseste F5, agora é que estou a perceber. Pensava que era uma cena teclado, não sei, não. No filme ela diz, da altura, acontece neste filme que estamos a falar, que se chama Dentro da Tempestade. Estamos a fazer uma ótima publicidade ao filme. Bom, os dois tornados, a da altura, unem-se, que é um fenómeno que às vezes pode acontecer. Se bem que a da altura neste filme há 4 ou 5 tornados ao mesmo tempo, que não é muito vulgar. Não é vulgar, mas também não é impossível. Mas ela diz qualquer coisa que era um TF5. Será que ela diz? Ela diz é F5. Não é F5, é a escala de Fujita 5. Ok. É F5. Portanto, essa é o máximo da escala. Sim. É F5. Quer dizer, há alguns investigadores que atualmente já andam a estudar a hipótese de haver um F6. Tendo em conta a evolução dos tornados atualmente e são cada vez mais intensos, já li que andam a avaliar essa hipótese. O de Lagoa foi um FQ? O de Lagoa foi F3. F3? Mas ainda foi qualquer já coisa. Já teve ventos que chegaram ou atingiram os 270 km por hora no máximo. Mas a pergunta que eu vos ia fazer é que a da altura no filme vê-se, por exemplo, o tornado a passar por um aeroporto e os aviões basicamente voarem, literalmente. Isso é possível na realidade? Não é F5? Não é F5, é perfeitamente. Se tivermos ventos de 400 km por hora. Isso acontece? Sim, o choque daquela parede, o choque de pressão atmosférica poderá ser tanto em que as coisas perdem peso. Depois, com o vento associado, faz com que as coisas levantem, não é? E é isso que acontece e é isso que consegue levantar os carros, os aviões, os caminhões. Portanto, é esse choque. Bom, um mini tornado ali. Mini tornado. Aí é assim. Mas há algo que me parece fundamental também aqui percebermos, que é a diferença de facto entre o tornado e um furacão. Honestamente, eu não sei. Qual é? O tornado, portanto, é um fenómeno localizado que se desenvolve a partir das chamadas células convectivas, que chamamos aqui as trovoadas, digamos assim, e que no máximo costumam ter um raio ou um diâmetro à volta de 1 km, 2 km, no máximo. No ano passado, em El Reno, atingiu os 4 km, foi o mais largo alguma vez registado. Mas pronto, não passa daí, tem aquele diâmetro pequeno, só afeta ali aquela zona onde ele passa mesmo, aqueles 2, 3 km. O furacão já é um sistema mais complexo, tem já 200, 300, 400 km de diâmetro. Portanto, as consequências são bem piores, não é? De um furacão. Sim, e no furacão não vemos aquele funil de vento. Portanto, temos um sistema a rodar, digamos assim, uma trovada também, mas um sistema mais complexo, com os tais 300, 400 km de diâmetro, e que, quando passam, afetam uma área muito maior que o tornado. É pior que um furacão, portanto? Desculpa, é pior que um tornado. É assim, o furacão abrange mais pessoas. Abrange mais pessoas. Não é? Mais área, ao nível é mais democrático, no fundo. Levam todos. Levam todos, ao nível da intensidade dos ventos, o furacão, julgo que nunca atingirá a velocidade de um tornado mais forte. O tornado, pode atingir velocidades muito maiores, mas restringe-se ali àquela pequena área. E quanto tempo é que normalmente os tornados duram? Mais ou menos. Existe assim uma média? Ou? Existe bastante diferença entre os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa, não é? Por exemplo, desse El Reno, acho que foi 30 km. Sim, 30, 40 km. 40 km. À volta de 40 minutos, uma hora. Uma hora mais ou menos. Depende dos sistemas que estão. Cá, por exemplo, o de Tomar teve. Acho que foi um dos mais compridos, não foi? O de Tomar, por acaso não sei. O de Lagoa teve 40 e tal quilómetros também. E esteve no chão à volta de 40 minutos, mais ou menos. Portanto, eles andam mais ou menos nos Estados Unidos, de tantos tornados que ocorrem. Portanto, a média é que os tornados tocam no chão, estão por ali 5 minutos e voltam. O que é pior? Um tornado tocar no chão ou tocar na água?
São coisas diferentes. Um tornado, quando toca na água, chama-se tromba d'água. Um tornado, quando toca na terra, chama-se tornado. Que é o que depois chupa os peixes. À partida, um tornado. Mas já também. Não pode provocar um tsunami, por exemplo? Não. Não? Não, porque isso tem a ver com as placas tectónicas. Um tornado em cima da água. Não é? Placas tectónicas. Obrigada. A língua oficial diz que sim. Em algum lago, acaba por. Em princípio, não temos muitas pessoas na água. Criar umas onditas. Sim, muitos barcos na zona, portanto, em termos de vítimas e prejuízos, é muito menos grave. Porque quando aconteceu de facto o tsunami no Japão, não é? Provocado não foi provocado, não é? Mas que afetou a central nuclear, não é? Lembram-se? As imagens que nós vimos eram muito similares às que vemos neste filme, de certa forma. Eram similares ao nível da destruição. Da destruição, sim. Enfim. Isso foi ao onde? fim e ao cabo. Foi no Japão. A destruição provocada pelo tsunami, portanto, depois do tsunami passar e a água voltar a ir. O nível de destruição que fica. O nível de destruição que fica. É similar. Isso foi quanto tempo, por exemplo? O quê? Esse tsunami foi durante quanto tempo? Quanto tempo é que dura um tsunami? Aquele tsunami do Japão, pelo menos das imagens que eu vi, acho que o tempo em que ele avançou e depois recuou deve ter durado à volta de talvez 40 minutos, 50 minutos. 40 minutos? À volta disso. Pelo menos que eu me recordo. Incrível, não é? Porque ele levou muito tempo a vir e depois recuou todo. Bom, falamos de mais coisas. Uma delas é que vocês se preparam justamente para irem para os Estados Unidos, malucos, portanto, vocês vão para a primeira temporada vão cerca de 21 dias. Vão para onde? Oklahoma. Oklahoma, claro, deve ser bom. No centro do tornado. Oklahoma é no centro do tornado? Exatamente. E o que é que levam? Guarda-chuva. Estou a brincar. Não vale a pena. Basicamente vamos equipados, ou iremos equipados com material fotográfico, vídeo, alguns computadores também e equipamento de acesso à internet para podermos ter acesso às imagens de radar e de satélite. Pois todo o resto são coisas que se vão adquirir lá. O vosso carro é um carro normal? Não, lá vai-se alugar carro, né? Pois vamos ter. Mas um carro especial? Não, talvez. Não há nenhum carro especial para este nós vamos Não vamos alugar um Titus, como no filme. No filme há um carro. Um simples carro 4x4. Mas isso é ficção, não há nenhum carro. Não, existe mesmo. Eu estive a ver uma série. Há equipas de caçadores de tempestades nos Estados Unidos. Com carros bem mais bonitos que aqueles que a gente tem. Carros incríveis, parece mesmo do caça-fantasmas. E podem mesmo salvar-se perante um tornado? Conforme a velocidade do vento, ele estava a dizer que aquele estava, por exemplo, preparado para os 240 km/h ou 270. Portanto, um F3. Um F3 acima disso. Não há quase impossível. Não há muito carro. Não há milagres. Não há milagres, né? Se der levanta aviões. Então, levanta aviões também. O que é um Storm Chaser? É assim que se diz? Um Storm Chaser é um caçador de tempestades. Sim. É alguém que vai à caça no armado de uma pistola, mas sim com uma máquina fotográfica. Alguém que, ao contrário do comum dos mortais, em vez de fugir das tempestades, portanto, o objetivo dele é perseguir uma tempestade. Ele também foge, portanto, nós também de vez em quando também fugimos. Porque a nossa colocação é estratégica para podermos conseguir um melhor ângulo da tempestade em si, não é? Então, mesmo só para fotografar, recolher dados meteorológicos, não fotografamos só, não é? Fazemos várias coisas. Sim. Não, diz. Existe mesmo. Eu estive a ver numa série. Há uma série no Discovery Channel, acho. E eles ficam completamente excitados com a tempestade. Mas é assim, assim, gritos de prazer. Existe mesmo uma adrenalina. Tens a certeza que era o Discovery Channel? Era. Três homens. E era o Discovery Channel. No Discovery Channel. Que horas é que passa? 3 homens aos gritos que estão a ver uma adrenalina. Aliás, o que eu queria perguntar é se o fascínio é precisamente por causa dessa adrenalina que vocês sentem. Sim, ele também está a sentir que o tornado está a chegar ao pé dele e ele pode morrer. Portanto, se calhar é melhor gritar com o outro, vamos fugir daqui. É o que ele faz. Mas ele grita um pouco. Se estavas a falar de do Reed Timmer, que é um dos especialistas e um dos stormchasers mais conhecidos do mundo. Olha, é parecido com o Bruno, é assim de olhos azuis também. Muito obrigado. Sim. Obrigado. Bastante elogiosa, Rita. Então, espera lá. Essa pessoa que vocês falam, bom, eu próprio também já vi em alguns programas. Como é que eles ganham dinheiro com isso? Venda de imagens.
É isso? Para o noticiário, Sim. não é? Eles, de imagens, digamos, de prático, fundos. aqueles caçadores de tempestades, muitos deles não ganham a vida a caçar as tempestades. É tipo um hobby. Exatamente. Eles, durante a temporada dos tornados, no início da primavera, ali o mês de abril, maio, até junho, andam por ali, fazem algumas caçadas, mas no resto do ano têm as suas profissões. Eu acho que ele ganha dinheiro de várias formas. Ele estudou, portanto, tem a universidade que o apoia. Mas isto é um caso específico, sim. Para ele fazer aquilo. Depois tem contratos com as televisões. Para poder, quando está ao pé de uma tempestade, ele é o próprio a informar a população, ele fica em direto nas televisões e é o próprio a indicar à população que o tornado está a acontecer, ou que já tocou no chão, ou não tocou no chão. Portanto, contratos de imagem, portanto, deve ser por aí site. Portanto, ele tem um site e a página do Facebook é uma coisa que ele também mexe bastante bem. E depois deve ter fundos, certamente, porque todas estas imagens. A última campanha que ele fez foi através de crowdfunding. Crowdfunding também faz, não é? Então, nós vamos fazer crowdfunding. Vamos. É uma coisa, claro, sem dúvida. A sério? Querem ajuda? Querem desde já dizer aqui o link? Claro. Ainda não está disponível. Estamos a ultimar os últimos detalhes. Mas em princípio durante a próxima semana iremos lançar o crowdfunding do projeto, já agora fica o nome, No Caminho dos Tornados, portanto, que é o nome do nosso projeto, e em princípio será o documentário que sairá da nossa viagem vão fazer um documentário de 12 episódios. Estamos a pensar muito bem, um documentário de 12 episódios. Vão vender a quem? Estamos a pensar, por exemplo, o crowdfunding dá para quem dá, funcionando pelos valores que as pessoas vão dando, não é? Tem direito a um episódio ou à série toda. Ou um tornado particular em casa, não é? Particular em casa. Que possa descrever um quarto, por exemplo. Ou uma fotografia. Um jantar connosco. Sim. Pessoas agradáveis, não é? Sim, claro. Tem olhos azuis. Não, mas a verdade é que isso pode ser uma extraordinária ideia, mas há uma pergunta que eu vos quero fazer, que é, primeiro, todos estes caçadores de tempestades, todos os estudos têm sido feitos, todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes anos, serve para quê? Para dizer quantos minutos é que as pessoas têm para se safar ou para encontrar o que é que se pode fazer para controlar? O objetivo principal. Nunca ninguém vai conseguir controlar uma tempestade. Não, isso nunca. Isso nunca vai ser possível. Nunca. O que eles estão a tentar estudar, portanto, e o objetivo principal é arranjar algum procedimento ou alguma forma de conseguir prever com mais exatidão a formação de um tornado. Portanto, que é algo atualmente que é impossível. Ninguém consegue prever um tornado. Por exemplo, nos Estados Unidos formam-se, se calhar num dia podem-se formar 20 ou 30 supercélulas, as tais trovoadas que dão origem aos tornados, e dessas 20 ou 30 supercélulas só uma ou duas é que poderão formar o tornado. Ainda não sabem qual é aquele clique na atmosfera, e é isso que eles estudam, que vai originar o tornado. O mesmo sistema, supercélula, uma produz e outra não produz. E eles não conseguem perceber qual é o clique desta, não é? Que produz o tornado e esta não vai produzir. E porquê que há zonas que têm mais tornados do que outras? Isso tem a ver com a localização. Pois, com o tempo, chamado tempo. Tem a ver com, nos Estados Unidos, com azar. Aquela zona do tornado Alley é a zona onde se concentram 3 tipos de massas de ar diferentes. Não quero aqui entrar assim em muitos aspectos técnicos, mas temos uma massa de ar mais frio e seca vinda do norte, em altura. Temos uma massa muito quente e úmida vinda do Golfo do México. Temos outra também mais quente e seca vinda ali da zona oeste dos Estados Unidos. E na altura da primavera chocam, digamos assim, naquela zona do interior dos Estados Unidos, o centro é Oklahoma, o tornado Alley, e desse choque dessas massas de ar gera-se ali grande instabilidade que vai depois gerar as tempestades, as supercélulas e os tornados. E a população de lá já está super habituada a esse tipo de catástrofes, não é? Eles têm rádios próprios e canais de meteorologia próprios. Nós, neste momento... Tem canais de meteorologia? Claro, sim. Nós até neste momento... Um canal que só dá meteorologia? Sim, e nós cá é que nós estamos preparados para isso. Além de nós até tirámos... Temos a rádio de tirámos da RTP as previsões que havia como meteorologista. Neste momento só temos aqueles quadrozinhos a dizer temperatura X ou Y. Até isso aconteceu aqui, não é? Sabes que antes eu às vezes questionava-me sobre a verdadeira utilidade da televisão ou mesmo da rádio em dar informação não meteorológica, se bem que eu acho que o vulgar consumidor, não é? A grande maioria diria que 95% das pessoas, 99% das pessoas que ouvem rádio ou ouvem televisão querem saber se vai chover, não é? E se vai fazer frio.
Não é? Que é Evento. Evento. Também, Ok, sim. Agora, quando é aquela informação mais especializada, não chamada é? anticiclone dos sei lá, não sei o quê, o Cabo da Roca aparece sempre, não sei o quê, 120 km não sei o quê do Cabo da Roca. Ninguém sabe aquilo. E aquilo, muitas informações, inclusive, às vezes na rádio, assiste-se muito. Normalmente chamo aí o fenómeno do animador que não tem mais nada para dizer. E então começa a. Sim, mete a meteorologia e começa a falar tecnicamente sobre meteorologia. Começa com isto dos 120 km. Não é? Bom, e essa informação normalmente é para os pescadores. E eu não acredito que nos dias de hoje um pescador vá para o mar e que esteja à espera da informação da Rádio Vila Franca de Xira, que lhe vai dizer: olha, não sei o que, ele está a sair, está no barco, está a ouvir a Rádio Vila Franca. Epá! Já não vou aos romaus! Vou cancelar isto. À partida, um pescador quer uma informação muito mais completa do que aquela que a rádio, a televisão, se quer, lhe pode fornecer, não é? Bom, e agora com o advento da internet também, eu acho que qualquer pessoa sabe qual é o tempo que vai fazer amanhã. Portanto, isto era eu a tentar defender a RTP. Quem tem acesso à internet? Sim. A nossa população já tem a maior parte dela já tem uma certa idade e se calhar não tem o acesso à internet ou não, e nem sabe mexer num computador. Mas tem acesso ao sobrinho que tem acesso à internet e lhe diz, não é? E ao borda d'água? Borda d'água sabe tudo. Sim, olha, sabe tudo. As coisas vão resultando. O borda d'água para mim acho que é sem dúvida o melhor sítio para nós percebermos como é que vai estar o tempo. Claramente. Aliás, quando tu me dizes que não se podem ainda prever com exatidão, ou pelo menos com uma distância superior aos 14 minutos que vocês apontam para um tornado, é porque não compram o borda d'água. O borda d'água sabe exatamente quando é que os tornados vão ocorrer. Não, Casa das Marés. Pois é, borda d'água sabe justamente as marés. Bom, há uma outra coisa também que vocês vão fazer. Vocês estão particularmente ativos. Vocês vão criar uma associação. Já criamos uma associação que se chama Troposfera. Exatamente. Associação Portuguesa de Meteorologia Amadora. O que é que se ganha? Se quiseres ser sócio da associação, o que é que ganho com isso? O que é que ganha? Para além do prazer de se juntar a nós. Claro. Eles têm muito prazer, eu vi. A própria associação tem alguns objetivos mais específicos e temos alguns projetos muito interessantes que depois os associados poderão beneficiar dos mesmos. E posso enumerar aqui. Diz lá. Enquanto objetivos, nós criamos a associação. A minha origem vem do projeto da Extrema Atmosfera, o Arthur vem do Meteo Alerta, são duas equipas de caçadores de tempestades em Portugal, juntamente com outros elementos também do maior fórum de meteorologia amadora em Portugal, o meteopt.com e o Meteo Covilhã. Nunca tiveram problemas com o facto de se chamar Meteo? Não pediram com o Meteo. Isso não mete qualquer tipo de problema. Por isso é que eu gosto do nome Meteo Alerta, acho que é sempre. É uma ideia muito estúpida. Só tu para te lembrares disso. Não. Nós também, como já falámos, já lembramos. Mas sim, claro, poderia ser. Já se tinha lembrado disso. Nos jantares de mas ainda bem que tem corrido tudo bem. Muito bom. É esse nível. Então, e o Meteo Alerta. Mas ainda não consigo deixar de parar. Meteo.pt, sim, continua. Mas, por exemplo, o nosso Instituto Português de Meteorologia chamava-se Meteo.pt. É sério? Exatamente. Sim, pois é. Aliás, agora chama-se IPMA, não é? Mas era Meteo.pt. Aliás, todos os tarados, não é? Que são bastantes que estão a ouvir este programa. Uma das coisas que se tornou célebre em todas as previsões era para amanhã céu limpo e boas abertas. Mais informações em meteo.com.pt. Eu era adolescente e estou a ver o filme. Acabámos de descobrir aqui um texto lindíssimo. Tão bom. Enfim, as previsões meteorológicas são incríveis. Bom, eu recordo a todos que estamos a falar sobre caçadores de tempestades. Posso só concluir o raciocínio, só para não ficar depois aqui. Sim. Eu estava a falar que estes elementos todos em conjunto, achamos por bem, e uma vez que a comunidade meteorológica amadora em Portugal já tem algum peso, já somos em número, já somos muitos, tentar criar uma associação de forma, por um lado, credibilizar essa mesma comunidade e de forma a que essa comunidade possa ter um papel mais ativo e mais relevante perante a população e perante também as próprias autoridades oficiais, nomeadamente o IPMA e a Proteção Civil. Portanto, dentro disso, temos como objetivos, numa primeira fase, iniciar também a sensibilização da população e das escolas, portanto, começar logo nas escolas a sensibilizar um pouco
para a questão da meteorologia, porque ao fim e ao cabo a nossa população acaba por não ter assim uma cultura meteorológica muito grande. Já agora, uma pergunta que também que vos quero fazer tem a ver não só com o historial que Portugal tem a este nível, que me parece ser fraquinho. Ser fraquinho. É fraquinho. É um bom termo, fraquinho. Fraquinho, mas a aumentar. E as pessoas têm que ter essa preocupação, não é? Temos que perceber e temos que estar um pouco mais atentos a tudo o que está a passar neste país em termos meteorológicos, porque o fraquinho não quer dizer que não aconteça. Sim, não é só quando acontece o facto das pessoas não estarem preparadas e pensar que é sempre fraquinho, é quando as coisas estão. Então espera, a ideia que se tem é que meteorologicamente as coisas estão sei lá, olha, o próprio filme dizia que mesmo na própria realidade dos Estados Unidos, estes grandes tornados normalmente aconteciam, sei lá, de 3 em 3 anos, era mais espaçado, e que agora é regular, é uma coisa muito mais regular. E as pessoas, se calhar é porque há excesso de informação, mas o que é que está a acontecer com a meteorologia? Algo está a acontecer, não está? Aquecimento global? Podemos tem a ver com isso? Podemos tocar aqui levemente na questão das alterações climáticas, mas ainda não é um facto certo que as mesmas tenham ou não um peso sobre essa evolução. Tem-se assistido a um ligeiro aumento na intensidade e no número de tornados, mas acho que ainda não é, digamos, comprovado que estamos a assistir a uma grande evolução. Isto também porquê? Porque hoje em dia todas as pessoas têm um telemóvel que filma. É outro facto. Não é? Portanto, nós temos um meio de comunicação muito mais rápido que antigamente o senhor Jaquim na aldeia olhava para o tornado, olha, o tornado passou, botou 2 vaquinhas e pronto, e ficava por ali, né? Hoje em dia temos uma panóplia de pessoas com telemóveis. Sim, já nada escapa, não é? Facilmente, exatamente. É muito mais fácil percebermos o que é que está a acontecer, ver os tornados. Antigamente, quantos tornados nós víamos na televisão? Hoje em dia é raro haver um fenómeno, mesmo uma pequena tromba d'água no mar, em que não haja uma fotografia. Há sempre alguém que filmou aquilo. Há sempre alguém que filmou. Tem a pena não sermos nós, também temos outra vida além destas coisas, que é pena, não é? Mas eu queria falar há pouco, deixa-me só fazer esta parte, alguém. Queria falar há pouco da sensibilização das escolas e do troposfera, porque é uma parte importante, porque as nossas escolas, estudou-se muito a educação sexual nas escolas e eu não vejo nada, por exemplo, em termos meteorológicos, em termos de primeiros socorros, tínhamos falado há pouco. Portanto, isso é bom para uma criança, se calhar, perceber o que é uma estação meteorológica, ter uma estação meteorológica na escola, ter uma pessoa que consiga tomar conta dessa estação e os próprios alunos na própria escola terem essa sensibilidade de perceberem como é que vai o tempo, qual é a temperatura que faz, a umidade, a pressão atmosférica, saber o que é que está a acontecer, para depois no futuro as pessoas verem muito mais preparadas. E eu acho que as escolas hoje em dia têm uma educação muito antiga, nada evoluiu da nossa Tudo igual. Tudo igual, da nossa geração. Eu sou de 76, portanto, a escola acho que funciona um pouco da mesma maneira, não existe uma evolução e as coisas estão a evoluir. Portanto, esta associação, a criação da associação é também para sensibilizar as pessoas e conseguimos ter estes projetos e talvez arranjarmos alguns fundos, porque não é para nós, é para colocar as coisas nas escolas, e as escolas que têm nós podemos ajudar a montar, não é? E a fazer, e a colocar lá a estação, e a colocar a estação online, porque cada um tem a sua profissão, eu na área de informática, engenheiro do ambiente e etc. Portanto, e nós com esta ajuda, com as pessoas todas na troposfera, conseguir se calhar com que as escolas, câmaras municipais tenham muito mais atenção. Portanto, é a própria Câmara Municipal ou a própria Junta de Freguesia das aldeias que tem que avisar a população. Por exemplo, eu vivi 2 anos agora numa aldeia chamada Santa Marta de Boura, ao pé do Gerês. Porque é desgosto amoroso? Não, antes pelo contrário. Foi 2 anos da minha vida surreais. Mas a fugir a alguma coisa? Não, fui cozinhar. Que também cozinhar? Exatamente, também é uma das minhas profissões. Sim. E é a junta de freguesia e a igreja onde as pessoas se juntam, não é? Portanto, é aquele, ou o café. Portanto, e as juntas de freguesia que deveriam informar a população como é que o tempo vai estar, apesar de que eu reparei e tive essa sensação que as pessoas lá, como necessitam
daquilo que cultivam têm muito mais. Estão muito mais atentas à meteorologia, se vai chover, se não vai chover, se faz sol. Aquela zona, não, o Gerês não é uma zona muito normal em Portugal, porque está sempre a chover. Aquilo chove. Neste momento está a chover no Gerês. Aqui já choveu um bocadinho de manhã. Sim, de certeza absoluta. Aquilo chove sempre. Está sempre a chover no Gerês. Quando tem sol é muito bom. Neste momento várias pessoas no Gerês indignadas. Se não tem aquilo é ligar para a professora, tipo. Mas era só para fazer esta parte de o que é que a troposfera e o que é que esta associação vai dar às pessoas. O sócio, se calhar, nós não temos ainda a possibilidade de, como tu disseste, o que é que dá às pessoas. E deixaste-nos um pouco sem saber o que é que havíamos de dizer, mas o trabalho que nós vamos tentar dar às pessoas é sensibilizar as pessoas para que isto e que a meteorologia e que as pessoas tenham muito mais atenção a isto. Portanto, o que é que vai dar às pessoas? Vai dar, se calhar, às pessoas isso mesmo, um cuidado especial, uma sensibilização às crianças, e o facto de estar a associar a nós vai fazer com que nós possamos ter, se calhar, mais algum fundo monetário para meter mais uma estação numa escola, mais uma estação numa junta de freguesia, e é isso que vai dar às pessoas. E não acham que a Proteção Civil faz um bocadinho esse papel? Normalmente o alerta amarelo, vermelho, não é? Ou acham que ainda há muito a fazer? Existe muito a fazer e nós neste momento estamos não sei se até poderia falar nisso, e se calhar pode-se falar do projeto que se está a ter com o IPMA. Que já existe pelo mundo inteiro, que são os observadores meteorológicos no terreno. O que é que isto significa? Aquilo tal que a gente estava a falar há pouco do Red Timmer, né? Portanto, ele está no terreno e está a informar a televisão que um tornado já tocou no sol e está-se a deslocar, por exemplo, para a Lorient. Né? Então as pessoas da Lorient não têm as buzinas como lá têm nos Estados Unidos, né? Que aproveitaram todas aquelas buzinas para apitar quando existe alerta de tornado, cá não temos, mas se calhar existe um canal qualquer, ou na página do IPMA ou noutro sítio qualquer, isso depois já seriam outras coisas a ver, onde aquela população é avisada que pode estar a acontecer aquilo. Seja um tornado, seja vento forte, seja o que for. Deixa-me dizer-vos que temos aqui um ouvinte no programa, ele chama-se Marcial e é de Santa Maria da Feira. Olá, Marcial. Boa tarde. Estás bom? Marcial, está a chover em Santa Maria da Feira? Como é que está a meteorologia? Está cinzento. Está cinzento. Ok, está cinzento. Aliás, o país inteiro está cinzento, não só meteorologicamente, como até a nível psicológico. Mas, Marcial, isto interessa-te? Interessa um bocadinho saber, consegue-se prever o clima em Portugal nos próximos anos? Como é que vai, que tipo de clima vai ser? Será que vamos mudar para um clima tropical ou diferente? Consegue? Uma boa pergunta. Tropical não era mal, porque eu ia mais vezes à praia, não me importava nada. Sim, mas também se calhar tinhas outro tipo de doenças que ainda não chegaram a Portugal, sei lá, dengue. Isso é verdade. Lembro logo do dengue, não é? Sim. Isso é verdade. É o ponto negativo, mas se calhar pontos positivos das mudanças climatéricas. Existe algum ponto positivo? O ponto positivo é este. Turisticamente, se tivéssemos mais calor, tínhamos mais turismo, mais mulheres desnudadas, que é sempre um fator interessante. E se calhar alguma mais felicidade de espírito nas pessoas, não é? Não duvidemos que os países tropicais são mais felizes por causa das condições climatéricas, não é? Tem mais sol. É verdade, os nórdicos suicidam-se muito porque está mau tempo, está a chover. Vão suicidar. E a nossa música também ficava um bocadinho melhor. Sim, é verdade. Eu acho que poderia contribuir. Agora, o único problema aqui poderia ser mesmo. Achas que poderá acontecer com as mudanças climatéricas que estão a acontecer a um ritmo que me parece bastante rápido? Achas que, por exemplo, um país tropical pode perder esse estatuto? Imagina um país tropical perder esse estatuto. E de repente ficar com um clima ameno. Sim. Em Portugal. Num caso extremo poderá acontecer, ou um país não tropical passar a ser tropical, como é o nosso caso. Aliás, durante alguns anos nós vivemos verões não só muito quentes, como muito extensos. Aliás, há quem diga que setembro e outubro vão ser os melhores meses de verão. Há 2 anos para cá tem sido. Sim. Outubro principalmente tem sido um mês ótimo. Mas o que é que está a acontecer? Se calhar podemos caminhar também para haver só 2 estações. Isto é, o outono e a primavera saem de cena e é só inverno e verão. Também pode acontecer. Nós tivemos um inverno muito rigoroso, não tivemos? Isso é, digo eu que ando sempre de moto todos os dias, sabem que falo. É a chamada da 1 million question. Sim, exato. As pessoas ainda não se consegue perceber bem qual é a evolução que irá haver no clima, e neste caso no clima de Portugal. Fala-se na questão das alterações climáticas, no aquecimento global, na questão da subida do nível do mar. São tendências, estão lá, de facto,
Se irão ou não ocorrer, ou se levarão mais ou menos tempo a ocorrer, portanto, acho que ainda ninguém consegue afirmar 100% que isso vai acontecer. Aquilo que eu vejo, que se tivesse que resumir este programa, é que não há muito a fazer em relação aos desastres naturais, não é? A única coisa que há, não há sequer preocupação. Como não há nada a fazer, não há uma preocupação em tentar descobrir, olha, como é que se vai controlar um tornado. Não há hipótese. E a única coisa que se pode fazer é mesmo alertar e sensibilizar a população para estarem preparados para, no dia em que ocorrer algum destes eventos no local onde essas pessoas estejam, portanto, saberem o que é que têm a fazer para se manterem seguros. E há uma coisa que te quero perguntar também a ti, Marcial, porque é algo que eu vejo sempre na televisão. Quando chove muito e perguntam às pessoas o que é que acharam do que aconteceu, as pessoas dizem sempre: olha, desde que eu existo, não me lembro de ter visto uma tempestade assim, ou uma chuva assim, ou qualquer coisa assim. A minha pergunta, Marcial, para ti é: desde que tu existes, qual foi a maior intempérie que assististe ao vivo? Por acaso houve um tornado. Houve um tornado em Santa Maria da Feira? Sim, mas já foi há muitos anos. Já foi há 20 anos, talvez, não sei. Foi há algum tempo. Foi na televisão. Pronto, mostrou algumas imagens, algumas árvores no chão. Nada de grande demais. O que eu queria dizer é que às vezes quando o tempo está assim pior ou para mal, até gosto. Porque vivo perto da costa e quando o tempo está assim tempestade, é previsão de ondas boas. E tu, pessoa consciente, vais fazer surf nessa altura, é isso, Marcelo? Por acaso não ter sido. Sim, é o melhor que fazes, sim. E deves ir também ali para a Ponta de Sagres ver como é que está o. Gostava que ele ia pela marginal a chorar à chuva. Sim. Mesmo na marginal deves ir caminhar, tipo, ver como é que está a tempo. É uma atitude muito consciente essa, assim. Há que tirar proveito das mudanças climáticas. Sim, claro. Mudar, pode ser que, por exemplo, haja culturas diferentes, hortícolas ou outro tipo de culturas que não existem aqui em Portugal, possa ser postas no Alentejo, que é uma terra seca. Sim, é verdade, é verdade. Até pode ser benéfico nesse sentido. Já agora há várias. Isto penso que não serão mitos urbanos, que têm a ver com os para-raios. A primeira pergunta é: os para-raios são mesmo funcionais? E depois, porquê que as pessoas dizem que normalmente não se deve ir para igrejas quando está trovoada? Ou é o contrário? Ou é o contrário? Se calhar dizem o contrário. Eu peço desculpa a todos os católicos que me estão a ouvir. Se eu disse o contrário, quero pedir desculpa a Deus também, se me está a ouvir. Sabes que no Marquês, peço imensa desculpa. Se estou a entender o contrário. Talvez, certamente, E a Nossa Senhora de Fátima. Aliás, na altura do terremoto de 1655, morreu muita gente ao mesmo tempo porque puseram-se todos numa igreja, não foi? será que vem daí? Se calhar vem daí essa tua Mas ideia. eu lembro-me quando era mais petis, que havia umas Nossas Senhoras de Fátima que mudavam de cor. E isso significava que ia haver bom tempo no dia a seguir. Eu lembro. E existe ainda? Sim, eu tenho uma Nossa Senhora assim. Eu adorava ter uma Nossa Senhora. É um manto, se alguém está a ver esta emissão e que me quer gratificar por toda a companhia e simpatia durante estes 14 anos, a melhor coisa que me pode dar é uma Nossa Senhora de Fátima que mude de cor. Isso seria um dos presentes mais bonitos que alguma vez me poderiam dar. Porque eu não sei se ainda existe, mas deve existir. Existe. Com o manto cor-de-rosa era porque ia chover. O manto azul ia estar sol. Eu tinha uma e Nossa acertava Senhora. sempre. Acertava sempre. Para que as pessoas querem ver a meteorologia na RTP se tem a Nossa Senhora que nos diz? É verdade. Eu lembro-me disso. Acho que. Bom, Marcelo, queres dizer mais alguma coisa depois de tanto termos falado neste programa sobre tempestades? Não, ficámos por aqui. Sim, está ótimo. E até criámos algumas ligações de amizade, Marcial. Foi bom. É melhor, quando é assim, é melhor não estragarmos, não é? Este bocadinho. As pessoas às vezes estragam as amizades, falam demais. Aquelas viagenzinhas de 3, 4 horas. Não é? Há aquela primeira hora que é animada, que parece que a pessoa até é simpática. Aquela segunda, tipo, já está a ser um bocado. Isto é um massacre, não é? A autoestrada nunca mais acaba. Bom, vamos despedir-nos aqui do nosso ouvinte Marcial. Bom programa. Obrigado. Tchau, Marcial. Beijinhos. Marcial, aqui nesta emissão que estamos a gravar justamente hoje de manhã, está a ser emitida às 7 da tarde. Gravamos de manhã com 2 caçadores de tempestade que em maio, em que dia, com precisão, é que vão para os Estados Unidos? Não sabemos o certo, a partir da segunda semana de maio até ao final do mês.
21 dias vão eles para o Oklahoma. Já agora. Vou já pedir férias também. Sim, olha, faz bem. Há quem tire férias para Vou aproveitar já para ver se a nós me dá os 21 dias de férias, por favor. Lança aí E acho que é no momento certo, porque a nós nem começou agora nem nada e portanto é ótimo ver um funcionário de férias já, não é? Mas em maio é uma boa altura. Vou tentar, mas já meti agora, pelo menos já vão saber que eu Há quem tire férias para ir para a praia, vocês é mesmo para ver para ver a tempestade. Já agora, uma pergunta que não fiz, mas é uma pergunta clichê, mas de facto eu gostava de saber que é: qual foi o maior tornado de sempre? Boa pergunta. Não, vocês não sabem? Tinha nome de gaja, de certeza, não é? Boa pergunta. É verdade, os tornados normalmente têm. Sim. Tem nome de raparigas. Nos últimos anos têm havido vários F5s nos Estados Unidos. A bater recordes. A bater recordes. No ano passado, se não me engano, o tornado de Moore chegou. O que é bater recordes? É de ser devastador? Devastador, grande. Não só em termos de prejuízos causados, mas em termos de doenças registradas também. Velocidade, tudo isso. Julgo que o último terá sido possivelmente esse tornado de Moore nos Estados Unidos. É curioso, estamos bem no final do programa, mas muitas vezes já não se denomina o tornado ou o furacão, mas é a tempestade tal, não é? Muitas vezes diz-se isso. Mas isso tem a ver mais com os furacões. Tem mais a ver com os furacões? Sim, dão nomes. Os furacões têm mesmo nomes. Então se calhar os furacões há bocadinho vocês estavam a fazer essa. É, exatamente. O Sandy era quê? Era um furacão? É um furacão. E o Katrina também. Sim, são furacões e dão esses nomes. Agora, em relação aos tornados têm nomes para nós conseguirmos, mas têm quase sempre o nome da cidade que atinge. Então há um bocado o filme. Da própria tempestade. O filme acaba certo, da tempestade do sítio onde atinge. E esse é o nome que se dá para depois poder definir qual é o tornado da onde. Neste caso nós definimos, né? Tornado de lagoa, tornado de mar. Portanto, estamos a definir pelo nome da terra que esse tornado atingiu. Bem, estamos no final do programa. Este programa foi ótimo nós sabermos mais sobre estes desastres, estas catástrofes naturais. Mas o mote que deu origem a este programa foi justamente o filme Dentro da Tempestade, que nós acabamos de ver hoje de manhã, justamente num sítio bastante improvável para mim entrar, na Alvaláxia. Para mim também. Confesso que me custou, mas vimos não fomos apanhados. Eu fugi, não me viste mascarado. É verdade. Bom, com aquele maldito centro comercial conseguimos não, por acaso agradável a sala de cinema. É bastante agradável. Agora temos de dizer que é bastante agradável, claro, porque queremos sempre ir lá ver um derby, não é? E temos que entrar, não é? Bom, pronto, queremos despedir, desejar-vos boa sorte, para a vossa viagem nos Estados Unidos. Vamos tentar dignificar as cores portuguesas. E vamos dando novidades também. Também. Assim esperamos. Levem a Santa. Com o mantinho. A Santa, se calhar, é uma boa ideia. Sim, pendurem-na no carro. Vocês terem pendurado. Não é? Eu acho que sim. Vocês podem fazer a revolução nos Estados Unidos. Os Estados Unidos mas é uma Santa que muda com. Vocês ganharem dinheiro como nunca ganharam na vida. Só com a Santa ali no sempre a aparecer. Bem, enfim, olha, obrigado aos dois. Despeçam-me então de Artur Rebelo e Bruno Gonçalves. Obrigado a nós pelo convite, também efetuado. Bom, já agora, para as pessoas que ouvir esta emissão e que queiram ver um bom filme sobre catástrofes, não percam então Dentro da Tempestade. Até porque não morrem assim tantas pessoas. Só morrem. Pelo menos as importantes. Sim, as mais difíceis não fazer morrem. uma tempestade num copo de água, não é?